Senhor. Rei dos Reis. Em nome do Senhor Jesus. Estenda suas mãos para cá. Em nome de Jesus. Oh, Senhor. Aqui está, Senhor, a sua serva diante de ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Deus. Tudo quanto o Senhor já tem ministrado sobre o seu coração, Senhor, que ela venha traduzir em palavras, Senhor. Pai, tudo aquilo que guerreia nos seus pensamentos, tudo aquilo que guerreia, Senhor amado, contra os seus sentimentos, Pai, que o Senhor venha libertar, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Oh, Santo Deus, que seja, Senhor, uma palavra rema, Deus, para as nossas vidas nesta manhã, Senhor. Nessa manhã, Senhor, a sua filha, Senhor, está enfrentando sim um gigante, Senhor, que se levantou e caiu, Deus. Não teve poder sobre a vida dela, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai de amor, peço a Ti, Senhor, vem dar o seu direcionamento. Espírito Santo de Deus, guia, Senhor amado, a sua filha, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Os irmãos podem se sentar. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Aleluia. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Jesus. Tu és santo, Senhor Jesus. Tu és santo, Senhor Jesus. Vamos ler a partir do verso de número 1, capítulo 2, diz assim: Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, a este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, não falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era entendeu, pois se o tivesse entendido, não teria crucificado o Senhor da glória. Verso 9. 1 Coríntios 2, verso 9. Todavia, como está escrito,
olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que possamos entender as coisas de Deus, e que as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente, delas também falamos. As coisas que Deus tem dado para nós, delas também falamos, irmãos. Não com palavras de sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois parece loucura e não é capaz de entender, porque são entendidas espiritualmente. Mas quem é espiritual entende todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pode continuar aí, Ju. Vai ser rápido. Pode continuar. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Irmãos, a palavra do Senhor diz que em Romanos capítulo 8, verso 16, que o Espírito Santo, ele testifica, ele nos convence, ele mostra para nós, ele nos faz acreditar que nós somos filhos de Deus. A palavra do Senhor em Eclesiastes capítulo 3, verso 11, diz que Deus pôs no coração do homem anseio pela eternidade. E nós lemos aqui agora em Coríntios, Paulo falando para nós, que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu estou aqui nesta manhã, irmãos, para trazer à memória aquilo que dá esperança.
Eu estou aqui nesta manhã sendo porta-voz de Deus, para que nós possamos ouvir da parte de Deus que o Senhor nos amou e que o Senhor tem preparado para nós algo muito além daquilo que a gente enxerga nesta terra. Eu não sei quanto que você está enraizado nesta terra. Eu não sei quanto que a sua mente está aqui nas coisas desta terra. Eu não sei quanto que a correria está na sua vida. Eu não sei quanto que o adversário da sua alma e da minha alma tem soprado. Eu não sei como está a sua sede diante das coisas de Deus. Eu não sei até que ponto que você crê que Deus vai voltar. Eu não sei até que ponto que você acredita que que o Senhor tem preparado uma morada para você no céu. Eu não sei até que ponto. Mas a palavra do Senhor está dizendo que nós temos uma eternidade para com Ele. Nós estaremos juntos. A palavra do Senhor diz em Apocalipse, capítulo 21, verso 4, que o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. O Senhor está dizendo lá que não haverá mais tristeza. O Senhor está dizendo lá que não haverá mais pranto. O Senhor está dizendo em Gálatas capítulo 5, vamos ver lá. Depois de Coríntios. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. A partir do verso de número 1. Olha o que diz. Foi para a liberdade que Cristo, Ele te libertou. E quando eu paro para pensar que liberdade que é essa, eu imagino as prisões até mesmo da nossa mente, irmãos. Eu imagino até mesmo as prisões do nosso pensamento. Sabe aquela maneira errada de pensar? Aquele funcionamento errado na nossa mente. A forma da qual o inimigo lança, a forma como nós vamos nos conduzindo e da qual nós sofremos, presos em cadeias, presos, a forma de pensar, muitas vezes nessa visão limitada, sabe, nessa visão de que não temos nada de bom e que não nos está reservado nada de bom. Está sim. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, principalmente pela liberdade de sonhar, liberdade de viver algo de bom. Sabe aquilo que eu sei que virá. Então eu anseio por aquilo e eu fico feliz hoje. E aí eu posso passar por lutas, eu posso passar por tribulações. Eu vejo o momento não está bom, mas eu fico feliz porque eu sei que o melhor está por vir. Foi para essa liberdade, foi essa liberdade que Cristo nos libertou. Por isso que o Senhor fala na sequência desse versículo: portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. E aí, ele diz no verso de número 5, olha que tremendo: pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. É mediante a fé. A palavra do Senhor diz nos evangelhos, irmãos, que nós sofremos porque não entendemos nem o poder de Deus e nem a Escritura. Nós não entendemos a palavra e o poder de Deus, que opera tudo em nós. Esses dias eu estava lá em Bertioga,
pastor Jorge estava até junto com a gente, o Daniel, a Lúcia. E nós estávamos meditando no Salmo 73, né? Lembra? E esse Salmo 73, abre lá, para vocês verem. Como é tremendo. Nesse Salmo 73, a gente vê Davi falando com o Senhor e colocando diante do Senhor. É um salmo que, no início, ele fala assim, né, no Salmo 73. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Ele começa, é assim, vocês vão ver no decorrer do salmo, que nós vamos ler ele rapidinho. Ele começa declarando assim: certamente que Deus é bom para os puros de Israel. Ele começa declarando já o final do salmo, porque no decorrer do salmo ele começa a analisar como que os ímpios prosperam, e ele fica muito confuso com isso. Ele fala assim: por que os ímpios prosperam? Por que eles têm momentos felizes e eu que sirvo ao Senhor não prospero e não tenho momentos felizes? E ele começa a falar, no decorrer do salmo, ele começa a falar, tanto é que logo no verso de número 2, ele fala assim, ó: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco eu não escorreguei. Então, no início desse salmo, ele fala já o final. Depois ele vai discorrer o porquê que os pés dele quase tropeçaram. Porque por um momento na vida dele, ele se focou na vida, na humanidade, nos ímpios, nessa visão humana, e ele se esqueceu da eternidade. Ele se esqueceu das promessas do Senhor. Ele se esqueceu até mesmo que ele tinha professado. Nós, hoje, né, nos esquecemos muitas vezes que professamos Cristo e nem esquecemos o que nós somos. E ele, por um momento, tinha se esquecido do Deus de Israel. Ele tinha se esquecido do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele tinha se esquecido das promessas que Deus tinha feito a Abraão. E que ele era filho de Deus, através da promessa de Abraão. E quantas vezes não acontece isso conosco? Tanto é que ele fala: quase que eu tropecei. No início ele fala: certamente Deus é bom. Por quê? Porque ele não tropeçou. Ele já está falando o final do salmo. Certamente, olha, Deus é bom. Eu vou ler com vocês vão ver no finalzinho que realmente ele mostra. Volta lá para o início. Certamente Deus é bom. Quase que eu tropecei. Mas Deus é misericordioso, porque Ele me despertou, Ele me trouxe a memória, aquilo que dá esperança, e Ele me trouxe a lucidez. Eu parei de pensar errado, eu parei de pensar distorcido. O Senhor me trouxe a uma visão espiritual. O Senhor me despertou: olha, você está pensando errado, venha para cá, eu vou te mostrar o que eu tenho para você, né? Olha no verso 3. Quase que ele escorregou. Por quê? Verso 3. Pois tive inveja dos arrogantes. Por que ele teve inveja? Pois vi a prosperidade desses ímpios. Olha só, inveja quando você olha para a pessoa e você tem raiva dela estar prosperando. Você tem raiva dela estar bem, ou de alguma coisa acontecer para ela, ou você tem desejo de ter aquilo que o outro tem. Você já passou isso por algum momento na sua vida? Você olhou para aquela pessoa e fala assim: nossa, ela tem aquilo e eu não tenho. Ou por um momento aquela inveja as pessoas falam inveja santa, né? Nossa, olha aquilo, olha aquele carro, olha aquela casa, olha aquela roupa. Por que isso não acontece comigo? Eu que estou sendo fiel. Já aconteceu isso com você alguma vez? Ou aquele serviço? Quando tive inveja dos arrogantes, ele quase escorregou. Quando viu a prosperidade desses ímpios. Olha o verso 4. Aí, o que Davi faz? Ele vai lançando aos pés do Senhor toda a sua ira.
ele vai colocando para fora o sentimento dele. E eu vou dizer uma coisa, às vezes é necessário a gente colocar para fora tudo que está no nosso coração, para que haja cura, e para que haja o arrependimento. Olha o que ele falou no verso de número 4. Eles, eu imagino como que ele estava indignado. Eles não passam por sofrimento, eles têm um corpo saudável e forte, eles estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. E eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Aí no verso 12, olha o que ele fala. Se coloca no lugar dele. Assim são os ímpios. Ele está indignado, sempre despreocupados. Aumentam suas riquezas. Aí ele fala, certamente, olha o grau da indignação. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos da inocência. Pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Humanamente falando, quando ele tentou entender tudo isso, sem Deus, sem a visão espiritual, ele achou muito difícil. Sabe como que ele conseguiu entender? Quando ele se rendeu ao Senhor, o Senhor pegou na mão dele e ele entrou no santuário de Deus. Quando ele entra no santuário, quando ele se volta para as coisas espirituais, quando, olha o verso 17, até estava muito difícil para ele entender. E muitas vezes pode estar muito difícil também para você entender. Até que entrei no santuário de Deus. E então compreendi o destino dos ímpios. Nesse momento ele cresceu. Nesse momento ele amadureceu. Neste momento a sua visão se abriu. Neste momento ele entendeu, ele ficou superior à sua visão terrena, ela diminuiu e a sua visão espiritual se abriu. Olha lá, verso 18. Então compreendi o destino dos ímpios, certamente os pões em terreno. Aí ele compreendeu o que acontece. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor, são como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Olha só no verso 22, o que acontece quando a nossa visão se torna pequena, quando nós não buscamos as coisas do alto. Agimos como insensato, ficamos ignorantes. Olha lá, a nossa atitude se torna semelhante a um animal irracional.
Você já parou para pensar? Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Verso 24. Antes de continuar no verso 24, você já parou para pensar nesses momentos quando a gente está, né, antes de crescermos espiritualmente, porque estamos todos caminhando para crescer espiritualmente, né? Mas tem alguém aqui que não se vê, e muitas vezes indignado, ou melhor, vamos fazer a pergunta diferente. Tem alguém aqui que vê momentos de indignação, momentos que você vê humanamente, visão terrena, e que olha e fala, meu Deus, você se pega algumas vezes olhando essas situações? Já parou para pensar? Se analisando mesmo, muitas vezes, como nós nos tornamos como animais irracionais. A gente não pensa. Tem momentos que a gente olha e a nossa visão, tipo assim, a gente está totalmente no braço da carne. Totalmente com a nossa visão humana. E é necessário o Senhor nos despertar e nos trazer para lucidez. Por isso que é importante uma coisa, irmão. Quando você se pega, aliás, temos que orar para o Espírito Santo nos mostrar e nos dar sensibilidade, para que quando estivermos neste momento, que possamos pedir ajuda. Porque é nesse momento que a gente se torna tão ignorante, que nem conselho a gente quer buscar. Vocês pararam para pensar nisso? É nesse momento que a gente se torna tão um animal, tão irracional, e a gente se torna tão emburrecido. A gente se torna burro. E o que acontece? A gente não busca conselho. E é nesse momento que o Senhor está falando conosco. Quando nós virmos que estamos nos tornando dessa forma, a gente tem que buscar um outro, lógico, com visão espiritual, não aquele outro que você fala, você viu isso, falou, é mesmo, é isso. Aí o negócio bagunça de vez, né? Aí se tornam dois animais irracionais, naquele tumulto todo, né? E fica os dois na humanidade, né? Não, o Senhor fala, olha só, no verso 22, eu tô com a minha visão aqui que está uma bênção, sabe, irmãos? 22 é o que eu falei do animal irracional. Verso 23. Contudo, sempre devemos estar com o Senhor. Tomas a minha mão direita e me sustém. Minha Bíblia também é grande. Ela é grande. É o olho que não está muito bom. Assim, ó. Meu óculos é tão bonito, ele está lá na minha bolsa. Vocês não vão ter oportunidade de vê-lo, porque eu vou ter que olhar assim para a igreja. Verso 24. Olha a sabedoria de estar com o Senhor. Tu me diriges com o teu conselho, e depois me receberás com honra. E aí o salmista, quando ele está falando, ele percebe que ele não tem mais ninguém além de Deus. A quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra, nada mais desejo, além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração, aí sim, né, irmãos, poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Vamos repetir? O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Deus, nós estamos declarando, é a minha herança para sempre. Irmãos, nós não estamos declarando uma palavra qualquer. Nós não estamos declarando uma palavra sem inspiração. Nós estamos declarando a palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Nós estamos declarando uma palavra já criada. Vocês estão entendendo isso? Nós estamos declarando uma palavra viva, já inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós declaramos uma palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus, é uma outra situação. É uma outra coisa. Nós declaramos algo vivo, algo da parte de Deus. Olha o verso 27. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão.
Lembram daquele versículo? Porque um abismo chama outro abismo. E a gente vai se tornando cada vez mais cego. Os que te abandonam sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. E aí ele conclui, né? Olha o que ele conclui. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. E é mediante isso. Vai lá para Tito, para a gente concluir. Lá no finalzinho da Bíblia. Depois de Timóteo. Tito. Achou o Tito? Depois de 2 Timóteo. Tessalonicenses, 1 Timóteo. Isso, antes de Hebreus. Você conhecia o livro de Tito? Fala, muito prazer, Tito. Deus é bom, irmãos. Achou Tito? Tito é um livro muito pequeno que você poderia ler ele inteirinho numa sentadinha. Tem só 3 capítulos, pequenininho, né? No capítulo 2 de Tito, ele fala sobre várias instruções. Mas logo no início, quando Paulo ele fala, né, do propósito desse livro, olha no verso de número 1. Paulo, olha o propósito para o qual foi escrito esse livro. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus. Somos eleitos de Deus? Amém. Então, para levar nós a fé. Então, nós estamos lendo, nós estamos aqui para acrescentar em nossos corações fé. Fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então nós estamos aqui, no início eu disse, quero trazer à memória aquilo que dá esperança. E nós padecemos, nós sofremos por falta de conhecimento e por falta de entender o poder de Deus. Não foi isso? Então hoje, o que Deus trouxe você aqui na igreja? Presta atenção, nós temos que entender o propósito de Deus. O que o Senhor quer que nós entendamos hoje? Que a nossa visão tem que parar de ser uma visão humana e que nós temos uma promessa de Deus para estar com Ele na eternidade. Então, independente das lutas e das dificuldades, nós temos que permanecer firmes e fiéis, porque aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, é aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Muito além daquilo que a gente pensa, muito além daquilo que a gente espera. Aí o Senhor fez o quê? Vem para cá. Nós lemos a palavra dizendo o quê? Que o Senhor vai acrescentar fé aos nossos corações. Olha só. E ao conhecimento da verdade. Que verdade? De que Cristo é tudo para nós. De que Cristo nos salva. Nos salva do quê? Do inferno. Nos livra do quê? Das tribulações. Nos dá o quê? Vida e vida em abundância. Vocês entendem isso, irmãos? Cristo, Ele nos aproximou. Nós fomos aproximados de Cristo para ter uma vida nova.
nós fomos aproximados de Cristo para ver, através de Cristo, poder, para ver gente ser mudada, para ver alegria, para ver mudança de vida. Em Cristo nós temos novidade de vida. Tipo assim, né? Nós temos novidade de vida. Nós temos novidade de vida. Irmãos, na sexta-feira, eu vi um rapaz aceitando o Senhor Jesus Cristo, da qual fazia tempo que eu não via. Nós estávamos no culto lá em Bertioga, e chegou um rapaz que trabalha junto com o meu tio Jó, e ele chegou com muito intimidado, ele chegou muito. Porque ele disse que ele tinha bebido. E ele estava muito envergonhado de estar ali no meio de nós. E aí, com um jeitinho, ele foi sentando. E depois nós oramos por ele, e ele foi se sentindo aceito. Porque Satanás tinha soprado tanta coisa no ouvido dele dizendo que ele não é. Satanás tinha soprado tanta coisa na mente dele dizendo algumas. E eu vou dizer uma coisa: você pode não beber, você pode não fumar, você pode não se drogar, mas às vezes você trabalha, você é bonitinho, mas você pode se sentir pequenininho, desse tamanho assim também. Satanás às vezes sopra, não é só na situação da bebida, mas às vezes você está no meio de uma família e se sente só. Acha que seus planos, a sua vida não tem mais sonho, não tem mais nada que te anime a caminhar. O que eu quero dizer é que Satanás, em cada um, ele sabe como trabalhar e como deixar pequeno. Mas Jesus Cristo, ele vem para nos trazer conhecimento de quem nós somos em Deus. Nós somos muito mais daquilo que a gente pensa, irmãos. Nós somos filhos. Nós somos filhos. E clamamos Abba, Pai. Isso no mundo espiritual é muito forte. E esse homem, quando nós fomos falando com ele, quando foi caindo por terra todo aquele pensamento que ele não era, porque ele falou assim: eu sou assim porque eu não tenho família, eu não tenho ninguém, eu bebo, eu isso, eu aquilo. Nós oramos. Quando nós oramos, aparentemente foi uma oração simples. Ele começou a se alegrar. É algo que nós vimos acontecer espiritualmente. Ele começou a se alegrar e falou assim: nossa gente, mas tem um negócio dentro do meu coração que parece que estou com uma alegria, está estranho, eu tô meio que, sei lá, o que é isso? Ele falava, o que é isso? Eu estou meio arrepiado, ai, eu estou com medo, parece que ele estava com medo. Ele falava, eu estou meio arrepiado, ai, não olha para mim não, pastora, ai, não encara eu não. Ai, não sei o que. E ele começou a falar, eu estou meio arrepiado, ai, que alegria, ai, estou com vontade de gritar, não foi? Ele falava, estou com vontade de gritar, eu estou muito feliz, eu estou muito feliz. Irmãos, isso ainda acontece, viu? Às vezes a gente fica parado, cansado, esgotado assim, ó. Isso ainda acontece. A gente às vezes ouve a palavra que é poderosa e a gente não se move. A gente ouve a palavra que é poderosa e a gente não se alegra. A gente não glorifica mais. A palavra do Senhor não traz mais motivo para glorificar as pessoas. Para as pessoas glorificarem a Deus, eu quero dizer. A palavra do Senhor não é mais motivo de glória a Deus hoje em dia, irmãos. Deus está falando de vida eterna e as pessoas não estão se alegrando. Santo Deus, Deus está falando de vida, Deus está falando de promessa, Deus está falando de bênção, Deus está falando, eu te apresentei e a gente está assim, obrigado Jesus. Simples assim. Senhor amado, tem misericórdia. Tem misericórdia. Deus, Ele está vindo apresentando um bolo bonito, gostoso para festejar conosco a esperança de uma vida eterna, e a gente está, muito obrigado. Estou um pouquinho enjoada desse bolo. O que é isso? Vamos nos alegrar na presença de Deus. Vamos ter motivos de alegria para estar na casa do Senhor. Vamos ter motivo de gozo, de pular na presença do Senhor e de glorificar a Deus porque Ele nos salvou.
Nós estamos em Cristo. E em Cristo se faz novo todas as coisas. Em Cristo. Cristo é tudo para mim. Cristo é tudo para você. Fecha os teus olhos, ouça a minha voz. Fecha os teus olhos, ouça a minha voz. Fecha os teus olhos, ouça a minha voz. Fecha os teus olhos, ouça Cristo. Fecha os teus olhos, ó Santo. Fecha os teus olhos e ouça Cristo entrar no seu coração. Fecha os teus olhos, Santo Deus, e alegre-se com Cristo. Feche os teus olhos e receba Cristo aí dentro do seu coração. Feche os teus olhos e se alegre, assim como aquele rapaz se alegrou. Cristo, Ele nos ama. Cristo, Ele nos espera para uma eternidade. Isso é real. Feche os teus olhos e sinta o abraço e sinta a esperança. Talvez você já perdeu alguém, mas essa pessoa não está perdida, porque nós vamos reencontrar. Isso é vivo. Viu, irmã Constância? Isso é vivo. Viu, pai? Isso é vivo. Nós vamos reencontrar. Aquele que morreu em Cristo, ele está vivo. Nós vamos reencontrar. E aquele que ainda está morto nesta terra vai viver. Fecha os teus olhos, deixa Cristo entrar no seu coração. Olha para dentro de você. Aquele que está morto na sua família, ele vai viver. Em nome do Senhor Jesus. E Ele vai viver através de você. Porque você vai clamar. Porque você vai fazer. Porque você é vida. E a sua vida você vai usar para salvá-lo. E a sua vida você vai usar para Deus alcançá-lo. Em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, alcança os corações. Alcança os corações. Santo Deus, assim como diz a tua palavra, o Senhor nos traz, Senhor amado, conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, da qual o Senhor não mente. E o Senhor prometeu antes dos tempos eternos, Deus. E no devido tempo o Senhor trouxe à luz essa palavra através do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. O Senhor é vivo. Levante-se e vamos orar. Feche os teus olhos. Para de olhar para fora, olhe para dentro. Pare de olhar para fora, olhe para dentro. Olhe para dentro. Olhe para dentro. Santo Deus, você agora vai orar por aquele que não conhece Cristo. Você vai orar agora para a sua família. Você vai orar pelos seus sobrinhos. Você vai orar por aquele que está totalmente no mundo. Aquele que você vê às vezes todos os dias e não conhece Cristo. Que se Cristo voltar hoje ele não vai. Porque você já está aqui. E que você possa ser envolvido com o amor de Cristo. Aquele amor que salva. Ore. Ore, clame a Deus para que Deus alcance. Clame. Fala, Senhor, alcança essa vida. Senhor, me usa. Me dá oportunidade. Me dá estratégia, Senhor. Tem misericórdia, Jesus. Tem misericórdia, Jesus. Senhor, tem misericórdia. Porque se o Senhor vir hoje, essa vida não vai. Senhor, tem misericórdia. Alcança. Se não for através da minha vida, ore. Prepare alguém para falar, Senhor. Prepare. Senhor amado, tira essa vida das garras de Satanás. Tem misericórdia, Senhor.
Tem misericórdia, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Abre o entendimento, Senhor, das vidas que aqui estão, para que possam entender o poder das Escrituras. Para que possam entender, Senhor, o poder das Escrituras, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Senhor amado, que não haja dúvida nos corações, mas que haja certeza de um Deus que cura, de um Deus que liberta, de um Deus que transforma. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo.